Continuando esses 208 slides sobre o a priori. Agora, o que eu estou fazendo é resumindo o livro de Marys sobre conhecimento a priori, que é uma introdução em que ele expõe seus próprios pontos de vista e tenta abarcar o assunto. E vamos lá. Eu comento alguma coisa, mas basicamente eu resumo. Inatismo é um dos capítulos que podem ser importantes. O inatismo psicológico é a doutrina de que nós temos capacidades, crenças e ideias inatas. E ela sempre foi ligada ao racionalismo, porque os filósofos racionalistas eram inatistas, mas eles não tinham a teoria da evolução de Darwin ao seu lado. Eles tinham outras explicações. Ora, mesmo os empiristas admitem um inatismo, nota Marys. Um inatismo bastante fraco. Por exemplo, Hume aceitaria a nossa capacidade de associar ideias. Ele achava que nós associamos um pensamento ao outro e produzimos uma sequência de pensamentos devido a similaridades entre uma ideia e outra, uma imagem mental e outra, um pensamento e outro, ou então proximidade espaço-temporal, se está na sala, pensa no quarto, ou também relação causal, mas isso é outra história. Mas basicamente esses três ele aceita, e são capacidades inatas de fazer associações espaço-temporais por similaridade. Racionalistas, no entanto, são inatistas fortes. Nota Marys. Por exemplo, para Platão, todo o cognoscível tem alguma origem inata. A seguir, ele considera a longa história do inatismo. Você tem filósofos racionalistas, como Platão. As ideias abstratas são inatas, a ideia da justiça, do bem, da verdade, e nós apenas as rememoramos. Para Descartes, diz ele, a maior parte das ideias são inatas. Por exemplo, mesmo ele nota cores e formas nos escritos finais de Descartes, além, obviamente, da ideia de Deus, que um ser sumamente perfeito não pode ter vindo de nós mesmos, segundo Descartes. Ele nota que ideia na filosofia moderna, esse filósofo de Descartes, Hegel, ideia significa conceito, mas também significa crença, algo que é exposto por uma frase afirmativa. Locke era o empirista modelar. Locke, por sendo empirista, achava que nós não temos ideias inatas, nada é inato, sequer o princípio da não contradição. Leibniz era um racionalista e, como todo racionalista, achava que só a experiência não nos proveria das regras de inferência, ideias de ser, unidade, substância, duração, que são inatas, e as ideias inatas são disposicionais. A metáfora conhecida de Leibniz é de um bloco, de uma estátua de mármore que está coberta por e com o martelar da experiência ela é descoberta e surge a estátua. Mas eu disse antes que para Leibniz tudo teria que ser a priori, já que as mônadas não têm janelas. Então eu não sei, teria que se dar uma olhada no texto. No século XX, Chomsky defendeu uma gramática universal inata. É a metáfora do bloco de argila que encobre uma estátua.
Então, martelando, você descobre a estátua que estava dentro do bloco de argila. O martelar da experiência, que faria com que as disposições inatas se aflorem, se transformem, digamos, em ideias. A ideia é de que a seleção natural produziu crenças ou disposições para a aquisição de crenças que são inatas. Essas crenças são, em sua maioria, diz ele, acuradas, confiáveis. Diferentemente dos filósofos clássicos, que tinham uma explicação de cima para baixo, up to down, do nosso conhecimento a priori, surge aqui a possibilidade de uma explicação bottom-up, de baixo para cima do a priori. Isto é, uma explicação em que o a priori é a nossa disposição para essa intuição, ou para formar essa intuição ou crença a priori, advém da herança, que é proveniente da seleção natural, e condições de ambiente, condições circunstanciais, situacionais de experiência. Exemplo de Marys. A visão. Os animais capazes de ver são mais hábeis em encontrar comida, se defender, encontrar parceiros, daí terem sido selecionados no processo evolucionário. Eles eram capazes de sobreviver até se tornarem adultos e se reproduzirem e passar seus traços para os seus descendentes. Uma objeção possível é como você vai explicar, pela mera seleção natural, tentativa e erro da natureza, tenha produzido algo tão complexo quanto o olho humano. É só se lembrar que isso aí é resultado de milhões de anos de evolução. Crenças de origem inata resultantes da evolução são crenças que nos ajudam a sobreviver, diz ele. A sua acurácia ajuda a sobreviver. Deve haver um mecanismo explicando a seleção dessa disposições de crença. Leibniz achava que a crença na substância é inata, mas Marys nota que parece implausível que essa crença nos ajude à sobrevivência. Com efeito, a noção de substância é questionável. Depois de mais de 2000 anos, não se conseguiu explicações assim muito substanciais do que ela seja. Mas o mesmo não se aplicaria a crenças em objetos materiais, por exemplo. Nós teríamos que explicar essa noção, que sem dúvida deve ser útil à sobrevivência, já que a substância é questionável, mas que você possa distinguir objetos materiais parece ser alguma coisa fundamental. Não só nós, mas qualquer animal. Agora, nós devemos notar que a maioria das disposições resultantes da evolução, obviamente, não são cognitivas. Por exemplo, disposição para reconhecimento de faces, a imprintação de animais, uma porção de coisas, as capacidades de reconhecer milhares de rostos diferentes. Além disso, elas não precisam ser disposições para a formação de crenças verdadeiras. Esse é um ponto que eu acho que Marys não nota, mas há um filósofo, David, que observa. As crenças podem ser disposição para formar crenças falsas mesmo, que podem auxiliar a sobrevivência. Para David, é o caso de, digamos, uma crença religiosa, auxilia na sobrevivência, mas David acha que é falso. Agora, considere, o exemplo que eu quero considerar é o da psicanálise, dos mecanismos de defesa.
você tem vários mecanismos, como negação. Você nega um fato, a mãe que não acredita que o filho morreu na guerra. A projeção, você projeta aquilo que há de mal em você em outras pessoas, por exemplo, a sua agressividade, por exemplo, o racismo. A racionalização, você tem uma justificação racional que não é aquela justificação adequada, que seria a justificação própria. Eu até agora não sei porque que eu não fui para o Rio de Janeiro, tendo passado no concurso na UFRJ, mas o que fazer? Eu já tenho várias racionalizações para explicar isso. Sublimação. Bom, sublimação, eu não sei como entender isso. Mesmo advindo de disposições inatas, esses mecanismos não servem à verdade. E o exemplo mais claro é o da negação. Mas como saber a verdade pode muitas vezes ajudar na sobrevivência, presume-se que ao menos certas disposições para, sob condições adequadas de experiência, formar crenças, sejam para formar crenças verdadeiras, as quais serão a priori. Isso é o que David diz. Certas disposições, elas nos permitem sobreviver precisamente porque são disposições para formar crenças verdadeiras. A conclusão de David, que é um empirista, é de que isso lhe permite rejeitar o racionalismo e rejeitar o a priori. Mas parece que ele vai longe demais aí, porque o importante em um filósofo como Platão não foi a sua mitologia, a ideia de que a alma esteve lá no céu platônico e viu as ideias e depois voltou incorporada, mas isso é uma explicação, digamos, adicional. Os intérpretes discutem se ele, até que ponto ele tinha isso seriamente, Platão. Agora, o que importa é que ele teria antecipado aquilo que a teoria da evolução mostrou que realmente acontece, digamos, um a priori falível. E isso não deixa de ser um grande insight. Daí porque você não precisa abandonar o a priori, mas modificá-lo. Se você for acreditar que o a priori pode ser esclarecido pela teoria da evolução, como eu acredito. Nós temos a propensão, isso seria, nós temos a teoria, a evolução desenvolveria certas propensões, que são disposições, capacidades, vários nomes que isso pode dar, que são inatas. Adicionadas à experiência empírica adequada, elas fazem surgir a crença a priori, ou essa intuição, esse insight racional. Talvez isso seja uma adição desnecessária dos filósofos, mas temos o surgimento da crença a priori, que precisa ser uma crença prima facie verdadeira. Você entende aquilo como sendo verdade. 2 e 2 são 4, 1 e 1 são 2, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, etc. É óbvio que o conhecimento a priori é resultado da seleção. Se ele é resultado da seleção natural, então ele é derrotável. A palavra inglesa é defeasible. Então ele é falível. Ele pode estar errado, porque a seleção natural, você pode pensar que ela nos leva à crença verdadeira. Na verdade, ela nos leva apenas a uma crença útil e, digamos, verdadeira para os nossos arredores, e não verdadeira para toda a realidade. É o que alguns cientistas chamam de teoria física inata, ou física popular, folk physics, que inclui crenças como a de que objetos não desaparecem quando não estão mais à vista, ou crença de que objetos físicos são completamente sólidos, a chamada mesa de Eddington. Agora, a crença de que os objetos não desaparecem quando
não estão mais à vista, pode ser que tenha um fator inato que permita a criança, pode ser não, é bem provável, que permita a criança entender a permanência, a ideia de permanência dos objetos. Agora, quanto à mesa de Eddington, que diz que um átomo está muito longe de outro, e por isso a mesa é formada de vazio, e por isso a mesa não é sólida, isso aí é uma confusão, porque pode-se dizer que nós temos duas linguagens. A linguagem da microfísica, na qual a mesa de fato não é sólida, nós temos átomos muito distantes um do outro, e nós temos a linguagem natural, a linguagem do dia a dia, segundo a qual o critério de solidez é que você não pode, você pode pressionar a mesa e perceber que você não pode atravessá-la com a mão, portanto ela é sólida. Então são duas ideias de solidez muito diferentes. A primeira, aliás, é uma invenção. Eu não tenho uma invenção de Eddington, não tem suporte sequer na linguagem da física, eu acho. Agora, pode ser que, não sei. Será que o elétron é sólido? Você não usa essa noção. Agora, Piaget, quanto à ideia da permanência do objeto, eu procurei a Wikipédia, a fonte última. Até os 2 anos de idade, a criança passa pelo estágio sensório-motor, em que ela age no mundo e depois percebe os efeitos que modificam a sua consciência, que vão produzir ações mais adequadas e assim por diante. Nesse estágio sensório-motor, dentro desse estágio sensório-motor é que ocorre, depois de uns 8 meses, 10 meses, 14 meses, eu não sei, não se sabe. Bom, ocorre que a criança aprende que os objetos permanecem. A experiência clássica de Piaget, você tem a criança perto de um boneco, ela quer pegá-lo, mas se colocarem uma tábua, alguma coisa entre ela e o boneco, ela para de olhar, porque é como se o objeto tivesse desaparecido. Ela não tem ainda a noção da permanência do objeto físico. E aqui mais ainda a foto da moça, quando ela tapa o rosto, o bebê deixa de procurá-la. Então, eles não têm ainda a ideia de que o objeto permanece, mesmo que você não esteja percebendo. Mas isso surge depois de, segundo Piaget, mais ou menos 8 meses de idade, mas teria que ter a imaginação para você saber que o objeto está lá, mas isso se desenvolve 14, 18 meses. Alguns críticos sugeriram que seria aos 3 meses de idade, apenas que a criança não tem a coordenação motora para buscar. Não importa discutir isso aqui, questão psicológica, minha fonte é a Wikipédia. Agora, depois ele passa à questão de psicológica, mas obviamente, de algum modo, geralmente eles estão certos, Piaget e outros, que isso há uma disposição inata para, em um certo momento, se aflorar diante de estímulos adequados. Não vai acontecer isso no primeiro mês de idade. Agora, passamos para o argumento de Platão no Meno. O que ele faz? Ele demonstra o inatismo dando um exercício ao escravo, e o escravo por si mesmo, o escravo que não sabe nada de geometria, descobre, simplificando a coisa, que se nós traçarmos uma diagonal no quadrado, ela divide o quadrado em 2 espaços iguais. E ele sabe que isso vale para qualquer quadrado. Ora, mostra que o escravo já tinha ideias de geometria inatas,
porque ele não foi ensinado. Olha, para a época, é um insight genial de um racionalista. Um racionalista que está sendo precursor de ideias que podem ser explicadas cientificamente pela evolução natural. Então, o racionalista tem as suas razões. Não estou defendendo o racionalismo, mas defendendo que racionalismo e empirismo se completam. Não precisam ser posições antagônicas como se tem pensado. Pelo menos eu acredito nisso. Um argumento importante é o da pobreza dos estímulos, o input precário. Como pode a criança até os 4 anos de idade aprender a língua materna quando os estímulos são tão elementares de modo tão rápido? Esse é o problema chomskiano. Por exemplo, a evidência é positiva e é lacunar. E a criança vai aprender a formar um número infinito de sentenças, mas há um número determinado de regras que ela deve aprender que vão valer para um número infinito de sentenças, para produzir um número infinito de sentenças. Ora, como ela consegue tão rapidamente aprender a língua e depois de uma certa idade não consegue mais aprender dessa forma? Parece que essa capacidade inata desaparece. Seria um mecanismo inato de aquisição da linguagem. Uma criança que acontece em certos casos, chega até os 18 anos de idade e isolada do mundo, não aprendeu língua alguma. Ela nunca mais conseguirá aprender língua alguma. Então, Chomsky supôs que deve haver uma gramática universal que é aplicada às diferentes línguas e que ela é inata. Então, ela contém princípios gerais que delimitam as possíveis configurações gramaticais de uma língua específica, seja ela qual for. Uma hipótese. E o autor, ele termina o seu capítulo fazendo um resumo do argumento. As crianças aprendem a falar X de modo rápido e eficiente. A evidência que é apresentada à criança é insuficiente e inadequada, portanto, a única explicação para tal é que a habilidade para fazer X é, em certa medida, inata.